palavra de Deus, meus irmãos, aqui na epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Pedro vem dizendo: temos muito firme a palavra dos profetas, temos como algo que tem autoridade, temos as palavras dos profetas, temos a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, como autoridade máxima sobre a nossa vida, como instrumento teológico da verdade. Temos que ter muito firme esta palavra, a palavra dos profetas, dos salmos, da lei de Moisés, do Novo Testamento, dos Evangelhos, as epístolas e o Apocalipse. Temos que ter firme, reter, receber de bom grado esta palavra em nossos corações, como uma palavra inerrante, como uma palavra que não contém erros, como uma palavra infalível. Ela não falha, esta palavra. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para todos sempre. Aleluia, grande Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, atravessou anos, décadas, séculos, milênios, e ela está viva. Aleluia, grande Deus. Alguns imperadores tentaram destruir, queimar todas as Bíblias, mas não conseguiram. Aleluia, porque Deus tinha alguns que lutavam pela Bíblia. A Igreja Católica Apostólica Romana tentou tomar a Bíblia da população, privar as pessoas da Bíblia, mas não conseguiram também. Foi só por um tempo que eles conseguiram, porque a palavra de Deus é invencível. Aleluia. A palavra de Deus é indestrutível. E não somente ela prova isso, como a história da humanidade prova isso. Ela é indestrutível. Muitos tentaram queimá-la, destruí-la e tirar ela do povo, mas não conseguiram, porque esta palavra é indestrutível, é invencível, inigualável. É um livro, meus irmãos, que não tem igual. É um livro, meus irmãos, que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, um livro, você pega um livro aí de matemática, português, você vai ler, mas ele não tem espírito, não tem vida, só tem raciocínio, só tem razão, só tem intelecto. Mas na palavra de Deus tem vida, tem espírito. É um livro sagrado, é um livro especial. Então nós temos que ter firme essa palavra na nossa vida. Temos que estar alicerçados nessa palavra. Temos que estar, meus irmãos, estruturados nesta palavra. Temos que construir a nossa vida, edificar a nossa vida nesta palavra, nas Escrituras, na doutrina, na teologia de Deus. E ele diz também: a qual bem fazeis em estar atentos. Temos que estar atentos à palavra de Deus. Temos que prestar atenção na palavra de Deus. Temos que ouvir e guardar a palavra de Deus. E como o presbítero Geraldo falava, sempre repetia: e receber a palavra de Deus. Memorizar, decorar a palavra de Deus. Ter, deter, possuir a palavra de Deus. Temos que ter a palavra de Deus escrita em nosso coração, na nossa mente. E temos que então obedecer a palavra de Deus, pregando através do nosso testemunho. É a obediência a esta palavra. Então, meus irmãos, nós temos que reter essa palavra em nós, guardar esta palavra em nós, manter esta palavra em nós, permanecer na palavra de Deus. Assim como essa luz aqui no alto-falante que fica trocando de cor chama a atenção das pessoas, assim também a nossa atenção deve ser voltada para palavras de Deus, como uma luz que pisca e que alumia. Então nós temos que observar a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nela nós cuidamos da nossa vida eterna. Vós errais por não conhecer as Escrituras, por falta de cuidado, por relaxo, por negligência. Então nós temos, meus irmãos, que prestar atenção, com uma luz que alumia em um lugar escuro, chama a atenção. E a pessoa então olha, examina, averigua, avalia, até o dia esclarecer e a estrela da alva apareça em vosso coração. A iluminação e a revelação do Espírito Santo surja na nossa alma e nosso coração.
Sabendo primeiramente isto, tendo isso como algo primordial, nós todos temos que ter esse princípio, sabendo em primeiro lugar isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre interpretação do texto. Você que estudou português, você estudou sobre a interpretação do texto. Porque, meus irmãos, existe a leitura do texto. Então você vai pronunciar ali sua leitura como está escrito. Mas para você entender o texto, compreender, você vai ter que interpretar este texto. Saber quem está escrevendo esse texto, para quem ele está escrevendo esse texto, em que época, em que cultura, como estava a economia política, o que estava acontecendo naquela época, e como isso pode ser aplicado na nossa vida hoje. Porque a Bíblia então foi escrita por vários autores de diferentes classes sociais e intelectuais. Uns eram indoutos, outros eram bem estudados, uns eram ricos, outros eram pobres, uns eram importantes, outros não eram conhecidos. E todos esses homens, durante anos, escreveram as Escrituras sem se conhecerem, mas nunca escreveram nada um contra o outro. Pelo contrário, tudo se entrosou, se uniu em uma harmonia perfeita. Como se alguém tivesse no controle da vida de todos os escritores. Realmente estava. A autoridade das Escrituras é tremenda, meus irmãos. Qualquer historiador, qualquer estudioso sensato e inteligente vai falar que a Bíblia é algo espetacular, porque a Bíblia não está em contradição. A Bíblia não vai contra ela mesma, está em harmonia, ela se concorda, ela se entrosa. Qualquer livro que você lê, grande Deus. Aleluia. E essa foi a regra dos concílios, dos teólogos, para montar a Bíblia. Porque a Bíblia foi montada em concílios, em reuniões, em assembleias de teólogos, eruditos. E a regra que eles usavam era esta: se tivesse alguma escritura que fosse contra as outras escrituras, então essa escritura não era de Deus, porque Deus não se contradiz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Glória a Deus. Então você vai ver na Bíblia Católica que tem mais, se eu não me engano, 7 livros a mais. Mas são livros apócrifos, livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. É bom ler para conhecer a história, porque são livros que descrevem alguma história, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. E como que os teólogos eruditos chegaram a essa conclusão? Por esta regra. Essa regra, meus irmãos, de avaliar o texto. É um método histórico crítico de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando eles viam que algum livro, algum pergaminho tinha algo antibíblico, que não se harmonizava, que não se unia, que não concordava com outras escrituras inspiradas, que já estavam provadas, então logo eles tiravam isso e não colocaram na Bíblia. Então o Pentateuco já existia, que era a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Os evangelhos então foram sendo escritos. E aí foi que foi feito o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas paulinas, dos apóstolos, do Apocalipse, tudo foi incluído por homens. Então alguns homens também vão colocar agora os capítulos, e vão colocar também os versículos, porque não tinham também. E homens eruditos teólogos montaram isso. Então homens eruditos e teólogos linguísticos traduziram a Bíblia também para outras línguas. E alguns querem achar algum defeito na palavra de Deus, nas traduções. Mas porque, meus irmãos, as línguas são diferentes. O original do Novo Testamento foi escrito em grego. Então, para traduzir o grego para outras línguas, foi traduzido para o latim, foi traduzido para o inglês, Martinho Lutero traduziu para o alemão.